O empreendedor de sucesso busca informações, estabelece metas, planeja e monitora sistematicamente o seu planejamento. Eu aprendi isso com o Sebrae. Você vai aprender hoje com a Inova Drogarias. Fica comigo até o fim, roda a vinheta. Olá, feliz ano novo, que o seu ano de 2025 seja incrível, que você concretize todos os seus projetos, realize todos os seus sonhos. Nós seguimos por aqui produzindo conteúdo ao longo do ano para te ajudar na gestão da sua farmácia. Mas para isso você precisa ser inscrito aqui no canal, inscreva-se agora e ative as notificações. Bora que esse ano promete! Quando eu fiz o Empretec, eu aprendi que o planejamento é fundamental para atingirmos as nossas metas. Por isso, eu estou começando o ano de 2025 falando de planejamento para a farmácia. Hoje você vai aprender sobre uma metodologia que vem sendo aplicada pela Inova Drogarias e parece que tem dado muito certo. Por isso, eu recebo no Ed Farmácia Lidiane Braga, executiva da rede. Seja muito bem-vinda, primeira vez sua aqui no canal, estou muito feliz em te receber. Olá, Viviane, pode chamar de Vivi? Olá, Pode. Vivi. Muito obrigada pelo convite. Para mim é um prazer enorme. Como eu te disse, você é uma referência em comunicação para mim nesse mercado, para a rede como um todo. E eu fico muito lisonjeada pelo convite e prometo entregar o melhor que eu puder. Lid, vou te chamar de Lid porque eu já chamo mesmo, né? Muito Uhum. obrigada, a gente está muito feliz com a sua participação aqui. Eu adoro entrevistar mulheres poderosas. Essa mulher é uma mulher poderosa e tem representado muito bem o nosso querido varejo farmacêutico. E vamos conversar hoje sobre planejamento, pauta de começo de ano, né, Lid? Não tem como, gente, a gente tocar o nosso barco, tocar o nosso negócio sem planejamento. E aí a minha primeira pergunta para a Lid é a seguinte: por que é importante fazer o planejamento da farmácia? O planejamento, ele é um mapa, né? Ele orienta a gente para esse crescimento. É engraçado que você falou de Empretec, enfim, o primeiro, quando a gente montou a Rede Nova, ela foi baseada num plano de negócios do próprio Sebrae, no qual ainda tinha aquela metodologia longa, várias páginas, e o planejamento sempre esteve presente em toda a nossa trajetória. Eu lembro que mais no início a gente planejava 1 ano, 5 anos, 10 anos. Hoje a gente nem faz tanto tempo assim, porque a mudança do mercado ela é tão rápida que não dá mais para você falar daqui 5 anos. A gente começa a falar em trimestre, né? Então vamos planejar o primeiro tri de 2025, o segundo, enfim. O planejamento ele é fundamental para a gente saber onde a gente quer chegar. Tem até uma frase, né, da acho que é Alice no País das Maravilhas, quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. E dentro da Rede Nova, e não que a gente seja exemplo, mas é muito bom a gente aprender com o erro dos outros, né? A prática do planejamento sempre foi uma prática muito bacana e mais do que isso, sempre teve um enredo gostoso. Eu lembro que quando a gente morava em Valadares, que a Inova estava lá, a gente subia para o Pico do Bituruna, todo mundo conhece Valadares, conhece o Pico do Bituruna. Ia para lá porque não tinha sinal de telefone, para a gente só trazer os dados, olhar para o passado, planejar o futuro. Então, eram momentos, são rituais mesmo de cultura que é muito importante que você tenha na sua empresa. O simples, com certeza, ele traz muito resultado, mas que você entenda o planejamento, eu acho que a principal dica, né, da necessidade do planejamento é que você entenda esse momento como um momento gostoso, como um ritual, como, sabe aquela lista de ano novo que a gente faz? Vou melhorar minha saúde, vou cuidar mais de mim, vou estudar, vou aprender inglês. Não é diferente com a empresa. Que você tenha esse mapa para que o seu crescimento seja sustentável e sólido. O planejamento, para mim, Lidiane, e de certa forma para a Rede Nova, ele é esse momento cultural, ele é esse momento de propósito e de olhar para o futuro sem, né, perder a referência do passado, mas ele é extremamente fundamental para que a gente possa realmente saber onde a gente quer chegar. Não, e é isso mesmo, né? Eu acho que é esse momento gostoso, como você disse, e de a gente olhar para dentro, né? Fazer uma reflexão. E você trouxe um ponto também muito interessante, que é essa coisa de sair da onde a gente está,
né, e para um outro ponto que a gente muda o nosso olhar. Eu vou dar um exemplo aqui, assim, mas eu acho que tem relação. Quando eu faço um texto, por exemplo, eu faço aquele texto e quando eu gosto de imprimir para revisar no papel, mas quando eu vou revisar, eu saio da minha mesa, eu saio de frente do computador, ou eu vou para uma outra sala, ou se eu estou na minha casa, eu vou para a varanda, ou eu vou para... Então, eu saio, eu me desloco, porque a sensação que eu tenho é que eu tenho um outro olhar sobre aquilo. Então, com planejamento, você também pode fazer isso, né? Você sai um pouco do seu ambiente de dia a dia, de rotina, que é estressante, e vai refletir sobre a sua empresa, sobre o seu negócio num outro ponto, coloca os insights no papel, mas a gente está aqui hoje para aprender com a Rede Nova, com a Lidiane. E aí, Lid, vocês que têm contato diário com farmácias, são quantas farmácias na Inova hoje? São 640 farmácias licenciadas. Nossa, muita coisa. Então, vocês estão aí no dia a dia com essas farmácias, né? Por que para elas o planejamento pode ser tão difícil? Porque para muitas farmácias é muito difícil fazer esse movimento. Por que você acha que é difícil? Bom, eu acredito que muitas vezes o apagar incêndio do dia a dia nos dificulta a encontrar esses rituais, porque planejar não é difícil, não é difícil, não é, enfim, não é nenhum monstro, não é nada complexo, e pelo contrário, é gostoso, é um momento que o ideal seria que você estivesse com um sócio ou algum líder que também tenha bastante autonomia dentro da sua farmácia, mas tudo que tange a sentar, a planejar, a colocar no papel, essa parte mais metodológica, culturalmente a gente tende a não enxergar como um momento gostoso. Porque assim, é muito melhor no meio do furacão eu surgir como a salvadora da pátria e a heroína que vai apagar todos os incêndios e vai resolver todos os problemas. Mas a entrega 100% ela só acontece quando você senta, planeja, e aí sim você consegue dar o melhor de si. Então, eu penso que Você existe sim. acha Você acha que, desculpa só te interromper para eu não perder esse gancho, mas você acha que isso pode ter a ver com o fato de que o dono ou a dona da farmácia, eles estão muito envolvidos com a operação do negócio e fica todo, tá, ele tem que abrir loja, fechar a loja, fazer compra, ver o mix, ou seja, né, mil e uma utilidades. Você acha que isso dificulta essa parada para reflexão, para análise? Com certeza, com certeza. Assim como outras rotinas da farmácia que a gente acaba deixando para depois, por exemplo, treinamento de equipe, enfim, são coisas que um curso, uma formação, a gente acaba deixando para depois por conta disso, porque a rotina acaba engolindo. Porém, Vivi, eu acredito muito no seguinte: nós precisamos pensar o que é um modelo de negócio escalável dentro do nosso negócio de uma forma geral. Por exemplo, existem algumas coisas dentro da farmácia que é como se você estivesse pedalando para cima. Você pedala, põe esforço e vai e parece que não está andando, e você não sai do lugar, e se você parar de pedalar, você cai. Por exemplo, né, salvo algumas exceções, porque toda regra tem uma exceção, mas pelas experiências que eu já acompanhei, correspondente em bancária em farmácia é pedalar para cima. Você se esforça, se esforça, se esforça, no final do mês, deixa um resultado mínimo, expõe a sua farmácia a nível de segurança e poucos clientes que vão no correspondente bancário você consegue trazer para a farmácia. Então, tem algumas coisas que é pedalar para cima. Porém, tem outras coisas que é você pedalar num plano e às vezes até pedalar para baixo no bom sentido, no sentido fluido mesmo do processo. Por exemplo, eu quero aumentar meu ticket médio. Eu treino venda agregada com o meu atendente, com o meu balconista. Isso, eu vou dedicar ali 15 minutos de treinamento semanal, vai aumentar o meu ticket médio em 3, 4 reais. Se eu atendo 5.000 clientes por mês, o que que isso vai trazer de ganho no final do mês? Uma coisa que eu dediquei 15 minutos 2 vezes por semana. Se a gente pensar no mês aí, 2 horas. 2 horas de dedicação para um ganho de, enfim, 10.000, 15.000 reais. Então, é isso que o planejamento traz. A rotina, sim, ela engole, a gente apaga incêndio o tempo todo. Existe essa cultura de deixar também as coisas para a última hora e ser o salvador da pátria,
Mas é necessário, e aí já falando de dicas para 2025, é necessário você ter esse olhar pragmático sobre as rotinas da farmácia. O que aqui me faz pedalar para cima, que eu me esforço muito e se eu parar, eu caio. Então, assim, depende muito, tá muito nas minhas costas, dono de farmácia. E o que aqui é fluido. Eu vou sim imprimir uma energia inicial, claro, porque tudo precisa disso, mas eu consigo, de certa forma, ver um futuro de prosperidade mesmo, de fluidez. São processos que vão trazer retorno. Tem um estudo que eu li que fala, né, que a diferença de um livro nota 9 para um livro nota 10 é 50% a mais de tempo dedicado. Então, o autor está lá escrevendo, o autor que o livro dele foi avaliado como nota 10, ele se dedicou 50% a mais de tempo do que foi o avaliado nota 9. Porém, a venda de um livro nota 10 é 1000 vezes maior do que a de um livro que foi avaliado como nota 9. Então, assim, isso é um esforço inteligente. E quando a gente fala em planejamento, é importante olhar de forma pragmática, porque a gente é empreendedor, a gente é empresária, a gente se apaixona por algumas causas que talvez não faça tanto sentido, né? E esse olhar, Uhum. e aí é onde a rotina engole. Por exemplo, só eu compro na minha farmácia. Se tiver o processo, se aprender a delegar, se os combinados estiverem feitos, se o nível de autonomia e alçada da pessoa estiver planejada, é possível delegar essa rotina dentro da farmácia, né? É igual, eu só falo com a Lidiane, a cliente da farmácia chega lá e fala, só ela pode me atender porque eu ainda não apresentei uma pessoa devidamente apresentada no sentido enfatizando as qualidades, as competências dessa pessoa, para que aquele cliente se sinta seguro com esse balconista fazendo atendimento. Então, é olhar de uma forma sistêmica e entender o que dentro da nossa farmácia são coisas que realmente eu preciso resolver, eu dono de farmácia, nós temos uma farmácia aqui em Varginha, ou o que dentro da farmácia é possível delegar desde que os combinados sejam feitos, as metas, inclusive isso é uma meta. Delegar é um planejamento, é uma meta importante para 2025. Eu quero falar sobre isso, né? Sobre meta e planejamento, mas antes, deixa eu só dizer aqui para quem está assistindo a gente que eu fiz um conteúdo, eu agora não vou me lembrar o nome do vídeo, mas eu já fiz um conteúdo sobre essa questão de conseguir delegar para ter mais tempo para planejamento. Agora a língua deu uma enrolada aqui, mas eu já pesquisei, coloquei o link na descrição do vídeo, né? Porque eu faço essa pesquisa depois que eu gravo, então o link já está aparecendo para você. E esse conteúdo fala justamente sobre isso, sobre como você cria processos para delegar e ter mais tempo. E aí, falando de metas e planejamento, Lid, o que vem primeiro, né? As metas ou planejamento, ou tá tudo junto, ou eu faço as minhas metas no momento do planejamento, porque você tem que ter metas, planejar como atingi-las, depois monitorar se tá dando certo. Então é aquele negócio, quem vem primeiro, né? O ovo ou a galinha? Explica pra É gente qual é muito a sua boa. visão sobre isso. Muito boa pergunta, porque as duas caminham junto, né? Tentando fazer uma metáfora, a meta é onde e o planejamento é o como. Então, vamos lá. Eu vou para São Paulo. Onde é São Paulo? Então, a minha meta, eu vou crescer 20% o meu faturamento. Essa é a minha meta. O como é todo o planejamento da viagem. Eu vou ter que abastecer o carro, eu vou fazer uma parada para o café, eu preciso ir ao banheiro, na farmácia, a meta, eu vou crescer 20% no meu faturamento. Qual que é o planejamento? Eu vou trabalhar melhor meu ticket médio, o que que é possível dentro de um cenário. É importante pensar num cenário otimista e pessimista, mas dentro de uma realidade, por isso também que planejamento é bom fazer, não fazer sozinho, né? É bom ter uma pessoa para discutir. Olha, eu acredito que é possível crescer 20% de faturamento na minha farmácia. Por quê? Porque o nosso ticket médio ainda está baixo,
porque muitas vezes o ponto não é o ideal, então eu tenho oportunidade de trabalhar melhor o meu delivery, porque talvez eu ainda não entrei em mercados de nicho, por exemplo, eu ainda não tenho sessões especializadas para melhor idade ou para pessoas que tenham alguma restrição alimentar, isso cabe, né? Ou até mesmo suplementos, enfim, essa parte de vitaminas. Então, eu consigo crescer esses 20. Então, a meta é crescer 20%. E o como? Vou trabalhar meu ticket médio, vou treinar meus colaboradores, a parte de venda agregada, vou passar, vou montar um playbook de descrição de vitaminas, vou fazer um incentivo dentro da loja, vou fazer campanhas sazonais, né? Daqui a pouco vem aí Dia das Mães, estamos com campanha de Natal, dentro desse calendário de marketing do varejo, de uma forma geral, o como é o planejamento, o onde é a meta. Maravilhoso, gente. Olha só quantas dicas ela está trazendo aqui para gente, para você que tem farmácia. Muito, muito bom. Mas agora eu quero entender como funciona a metodologia de planejamento que vocês estão implantando na Rede Nova. A gente conversou um pouquinho, você mandou um áudio para mim falando um pouquinho sobre essa metodologia que pretende ser uma metodologia simples, né, que pode ser aplicada pelas farmácias, por qualquer farmácia, farmácia independente, para o dono que está lá até envolvido demais na operação. Explica para a gente então, Lid, como é essa metodologia, como que ela funciona. Bom, Vivi, assim, é bacana entender essa linha, né, essa trilha do conhecimento, igual a gente falou, o primeiro contato que a gente teve com essa parte de planejamento foi o plano de negócios modelo Sebrae, aquele antigo, não era nem o Canva resumido, ele era muito detalhado, então talvez a gente ainda tenha, algumas pessoas podem ainda ter esse paradigma de que é difícil, mas não é. Depois nós tivemos acesso a uma ferramenta da Nortus, muito bacana também, eles chamam de OPS, que deu uma resumida nisso. Recentemente também tivemos acesso a uma ferramenta do Grupo Acelerador, no qual pega uma metodologia bem parecida. O que acontece? Pegando toda essa trilha de conhecimento, a gente foi adaptando. Nada se cria, tudo se adapta à nossa realidade. Na Rede Nova, e isso assim, é a metodologia que a gente usa na Rede Nova, que tem 13 anos, na farmácia, que faz 1 ano que nós estamos à frente da gestão dela, e nas outras empresas também, a Logar, que está com 4 anos, enfim. Na época que eu trabalhava em escola também, né, que eu venho da área da educação, a gente utilizava algo muito próximo. Primeiro, Por a isso gente essa didática, por isso essa didática maravilhosa aqui, né, explicando com desenvoltura, mas segue, desculpa te interromper. a gente sai da escola, a escola nunca sai da gente, é um Não. dom mesmo, e agradeço muito a Deus por ele, porque é gostoso, né, é muito bom. Então, a gente começa com essa visão sistêmica, que é onde eu quero chegar, missão, visão e valores da sua farmácia. Porque assim, eu posso simplesmente não ter isso definido, Vivi, mas aí é contar com a sorte. E essa questão de, todo mundo fala, né, de missão, visão e valores, é o princípio lá da administração, e às vezes as pessoas podem até achar que não é tão importante, mas é extremamente importante. É a direção estratégica do seu negócio. E quando a gente fala de missão, também não é só uma questão gerencial, é uma questão de time também. Os seus colaboradores que sabem a missão, o propósito do seu negócio, eles sem dúvida, eles vão fazer mais, porque eles estão trabalhando por um propósito, porque eles sabem quais são os valores admissíveis ali naquele ambiente de trabalho, né? E os valores denotam comportamentos. Então, por exemplo, aqui na Rede Nova a gente tem um valor que é inovação. Inovação é valor para a gente. A gente está o tempo todo pensando em como fazer melhor, né? A inovação é isso, é simplificar processos. Então, consequentemente, pessoas que têm dificuldade com mudança, o comportamento de não gosto de mudanças, é um comportamento que a gente precisa trabalhar ele, porque inovação é mudança. Então, a gente começa por essa visão do todo. Missão, visão e valores. Missão é o que você faz, por que que a sua farmácia existe, né? Visão é onde você quer chegar. Ah, eu quero ser referência no meu BRIC, né? Que é o conjunto de CEPs ali que próximo à minha farmácia.
Ou na minha cidade, às vezes é uma cidade, uma referência de saúde mesmo, de acesso ao tratamento, porque muitas vezes na sua cidade não tem especialidades médicas, e aí o primeiro contato é a sua farmácia. E valores é exatamente isso que eu falei. O que que é um valor? Inovação é um valor, desenvolver pessoas é um valor. Entende-se que dentro da sua farmácia você promove treinamentos, né? Então, os valores denotam comportamentos. Ok, tivemos essa direção estratégica. Agora a gente vai diminuir um pouquinho o zoom. Nós vamos olhar o que a gente chama de análise SWOT, que nada mais é que pontos fortes, fracos, oportunidades e ameaças do seu negócio. Então, por exemplo, olhando para a farmácia nossa aqui de Varginha, um ponto forte lá é o mix de produto. Ela é uma farmácia que tem de tudo um pouco, né? Mas ao mesmo tempo que eu tenho esse ponto forte, eu já tenho ali um ponto fraco, que é a gestão de estoque, curva ABC de produtos. Então, tem que tomar conta ali para não perder um produto por conta de ser curva D. Às vezes, que gira muito pouco, eu preciso cuidar disso. Outro ponto forte, o atendimento. Lá tem principalmente a farmacêutica, os balconistas, eles são extremamente cordiais e isso é um valor da minha farmácia e é um ponto forte. É uma farmácia reconhecida por isso, né? As pessoas têm dúvida, eles procuram, eles são referência nesse sentido. Outro ponto forte da farmácia, a gente trabalha com delivery, né? Aí já tem uma oportunidade, talvez trabalhar um pouquinho mais, né? Mas ele tem esse ponto forte. Ponto fraco. A farmácia, aí estou usando um exemplo real para ficar mais didático. A farmácia aqui de Varginha, antigamente a rua era sentido duplo, certo? E agora ela mudou, a rua mudou, então ela só desce. A farmácia está do lado ruim da rua, que é a esquerda, né? Porque a maioria das pessoas são destros, então os pontos melhores ficam à direita. E ela é a oitava rua da avenida. Então tem um UPA, né? Um pronto atendimento no início lá. Você desce a Avenidona, conta 8 farmácias, ela é a oitava do lado esquerdo. Não é o melhor ponto da cidade, né? Não é o melhor ponto, talvez, para a farmácia. Mas diante dessa realidade, olhando esse ponto fraco da minha farmácia, o que que eu posso fazer? Eu posso trabalhar melhor a minha rede social, eu posso cuidar de dar uma visibilidade maior para essa fachada, para as pessoas verem. Eu posso ter um ponto de estacionamento ao lado, talvez, né? E na farmácia de Curvelo, ele tinha esse mesmo problema, uma área de vendas muito pequena e não tinha onde o pessoal parar, enfim. Nós conseguimos o terreno do lado e ele fez um estacionamento que cabem 6 carros lá. E olhando para essa sua fraqueza e talvez até mudar de ponto. Talvez a decisão seja essa, mas aí é uma decisão que passa por uma análise financeira, né? No nosso caso, a gente não consegue mudar de ponto agora. E aí, como que eu vou me planejar e trabalhar em cima disso? Eu vou aumentar o meu delivery, eu vou começar a fazer ações de saúde, né? Levar a farmácia até mesmo para a comunidade, aumentar a visibilidade, trabalhar talvez as redes sociais, né, para de certa forma suprir esse meu ponto fraco. E então falamos de pontos fortes, fracos, oportunidades. Oportunidades tem muito, né? Para cada ponto fraco você tem uma oportunidade. Igual eu falei, o ponto não é o dos melhores, mas eu tenho a oportunidade de trabalhar o meu delivery. O meu ticket médio não é tão bom assim, mas eu tenho a oportunidade de trabalhar os nichados, né? De treinar o meu time. Um outro ponto fraco que a gente tem lá na farmácia, e talvez seja a realidade de muitas farmácias, a gente acaba tendo um turnover muito grande, principalmente de caixa, né? A rotatividade de colaborador de caixa, ela é maior do que o que a gente gostaria, né? A gente nunca quer que exista essa rotatividade. Mas como que eu trabalho isso? Eu trabalho isso fortalecendo minha cultura interna, cuidando de quem está dentro da minha farmácia. Então, todo ponto fraco traz uma oportunidade. E falando de ameaças, aí é mais uma questão de mercado mesmo, de alguma mudança tributária, que é bom a gente ter no radar, mas não está na nossa zona de influência. Na nossa zona de influência estão esses pontos que nós acabamos de falar, é zona de influência e zona de preocupação. É,
as ameaças estão na zona de preocupação. Eu tenho que ter um olharzinho nela, concorrência acirrada, mudanças tributárias, eu tenho que estar sempre me informando a respeito disso, mas a nível imediato, eu não consigo agir sobre elas. Bom, olhamos sistemicamente, missão, visão e valores, demos um zoom nos pontos fortes e fracos da nossa farmácia, né, que é a análise SWOT. E aí, dando esse zoom, nós vamos entender o que é alta prioridade e o que é baixa prioridade. Então, se eu tenho um turnover grande de caixa, eu tenho uma alta prioridade de trabalhar a cultura e as pessoas que estão ali dentro. Se eu tenho um ticket médio baixo, eu tenho uma alta prioridade de treinar e ensinar essa venda agregada, talvez até mexer em layout. Então, a gente tem onde eu quero chegar e como que vai cascateando. É simples assim, cabe numa folha, às vezes explicar é até mais difícil do que fazer. Se vocês quiserem, eu posso depois até mandar para a Vivi é uma planilhinha básica que a gente Queremos, adaptou. queremos sim. Pode mandar que a gente compartilha. Eu mando sem problema nenhum. Como eu disse, é um ajuntado, né? Nada se cria, tudo se transforma. É um ajuntado dessa trajetória, dessa trilha, É né? porque eu De acho que vocês, conhecimentos. vocês, a gente tem que adaptar as coisas para o nosso negócio, né? Porque nada pode ser engessado. Se as coisas forem muito, tem que ser assim, tem que fazer igual o Sebrae tá falando, a gente não consegue evoluir. As pessoas precisam ajustar a realidade delas, né? Pelo menos eu estou entendendo que é dessa maneira que você está querendo dizer. É exatamente isso, Vivi. Traduziu muito bem. Como excelente comunicadora que é, você consegue falar o que a gente Não, está tá. pensando melhor do que a Não, ó, gente. agora vocês já entenderam por que que no início do programa eu falei que eu gosto de conversar com mulheres poderosas, porque olha que aula que a Lidiane deu aqui nesse começo de ano para você. E aí, Lid, para a gente fechar rapidinho, uma dica final para nossa audiência sobre planejamento. Vivi, eu acho que a principal dica do planejamento é simplicidade. Talvez eu resumiria em uma palavra: simplicidade. Não adianta a gente ficar enfeitando muito, criando muita meta. Pensa em uma meta de venda, em uma meta de aonde você quer chegar, se você quer uma segunda loja, enfim, entende se isso é possível, analisa o seu mercado, mas simplifica as coisas, simplifica que aplica, sabe? Vamos olhar para dentro, vamos Gostei. olhar para o nosso negócio e quando for buscar uma referência, né? Porque acaba que o mercado é muito concorrido de farmácia, né? Não vamos entrar nesse mérito. Mas às vezes a gente fica se comparando com realidades diferentes da nossa. Por exemplo, um CMV, que é um custo de mercadoria vendida de uma farmácia que vende 500 mil, é diferente do meu CMV de uma farmácia que vende 200, né? E aí eu não posso me comparar em realidades diferentes. Se compare com você mesma, seja simples e tenta ser melhor, melhorar os seus indicadores um pouquinho a cada tri, a cada mês, mas não fica. é, Enfim, eu sou muito autocrítica, né? Não fica se criticando, não fica se comparando com quem não vive a mesma realidade que você. E Entendi, simplifica que entendi. aplica. Adorei, anotou? Simplifica que aplica, gente. É isso, simplifica que aplica. Conta para mim nos comentários o que você achou deste conteúdo. Envie também a sua sugestão de pauta, mande perguntas para a Lidiane, deixe o seu like, compartilhe nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp. Sei que você está em muitos grupos, hein? Não adianta querer me enganar, porque você está em muitos grupos. Vai lá e compartilha, é super simples. E quero agradecer aqui a maravilhosa Lidiane Braga. Muito obrigada, viu, Lid, pela sua presença aqui. Foi genial, foi maravilhoso. Eu que agradeço, Vivi, mais uma vez pelo convite. Estou à disposição, à sua disposição, à disposição de quem quiser conversar. Eu tenho vários mentores, assim, um deles é o Gilberto Souza, da Nortes, e ele fala que felicidade é colocar o dom a serviço, né? E eu sou muito feliz quando eu faço isso, quando eu compartilho esse conhecimento, eu me sinto muito feliz e muito realizada. Então, estou 100% à disposição. Para mim é uma alegria, é uma felicidade poder compartilhar enfim, espero que tenha contribuído. Contribuiu demais, ó. Muito obrigada, viu? E feliz ano novo para você, tá?
Tudo de bom, muito sucesso, muita saúde, muitas glórias para você. Obrigada. Obrigada a você pela companhia. Um feliz ano novo. Beijo e até o próximo É de Farmácia. Tchau, tchau.